muitas vezes nesse processo da vida a gente acaba não entendendo o que se passa nas pessoas, o que se passa para conosco, o que se passa nesse embate diário, né, que a gente vem tendo, né, com as pessoas mais próximas, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, com nossos amigos, nossos familiares, e a gente acaba não percebendo como se dá esse processo de interação, como se dá esse processo de convivência com as outras pessoas. Observem que muitas vezes a gente começa a se afastar de algumas pessoas que a convivência é um pouco difícil. Nós, às vezes, adentramos em um emprego e a convivência não foi salutar e tivemos que ser desligado da empresa, né, do serviço, ou nós pedimos, né, para sair daquele serviço porque há uma incompatibilidade, né, em lidar com as pessoas que ali se encontram, com a equipe ou com uma pessoa única. Então são tantas, né, essas nossas inquietações que vêm dessa interação com o mundo, né, dessa interação com as pessoas. São várias as inquietações, são vários os incômodos, porém a gente ainda não entendeu, né, como se dá esse processo de vida e vamos, na realidade, aos trancos e barrancos. Vamos vivendo como um carro desgovernado. Vamos vivendo compulsoriamente, automaticamente. E viver automaticamente é realmente estar exposto a qualquer coisa que vem de fora. É estar exposto às dores, às aflições e os sofrimentos que acaba acaba aparecendo, acaba emergindo diante desse contato com as pessoas e com o mundo. Porém, se nós observarmos, existem duas formas de viver. Existe a forma de viver consciente, onde nós estamos conscientes de todas as nossas ações, pensamos antes de tomar as decisões. Nós observamos o nosso comportamento, quais são as nossas inquietações, o que está incomodando internamente, e a partir daí nós tomamos as decisões. A partir daí nós abrimos portas, nós falamos, nós interagimos, né, com as outras pessoas. E existe uma outra forma, que é como se nós tivéssemos uns sensores, como se nós tivéssemos algo onde esses sensores eles são ativados mediante algo que acontece lá fora. Eles são ativados quando as pessoas dizem que nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Eles são ativados quando a gente acaba sendo questionado ou não, quando a gente também acaba sendo elogiado ou sendo questionado. Então a gente acaba vivendo de acordo, né, com a lenha que as pessoas vão colocando na fogueira. Essa fogueira somos nós. Então as pessoas vão colocando lenha e a gente vai vivendo, se comportando tal qual as pessoas estão dizendo, falando ou interagindo. Muitas vezes as pessoas não estão dizendo que a gente viva dessa forma, estão dizendo o contrário, mas a gente quer contrapor, né? A gente quer ir, né, nesse caminho, no caminho X ou Y. Então nós temos essa grande dificuldade de entendimento de como se dá nosso processo diante da vida, né? Quando a gente começar a perceber que nós temos o controle, né, da situação, nós temos o controle das coisas que acontecem dentro da gente. Nós não temos o controle das coisas que acontecem fora. Nós não temos o controle das coisas que acabam acontecendo do outro lado, né? Certa feita, conversando com um colega, ele me falava que o emprego dele tinha um emprego em uma determinada indústria, né, onde o salário dele era acima da média, ele tinha um salário acima da média para a função ao qual ele exercia, né? E o trabalho dele não era um trabalho árduo, era algo que ele gostava de fazer, né? Fazia e fazia com esmero, fazia com dedicação. Porém, certa feita, ele, conversando comigo, falou
que gostaria de sair daquele emprego e estava buscando outras oportunidades, estava buscando outras alternativas e vinha justamente conversar comigo para saber se, de repente, a carreira de professor, a carreira de palestrante, a carreira de consultor seria interessante para que ele pudesse se preparar, já que ele tinha uma trajetória acadêmica, ele tinha algumas graduações, mestrado, e estava prestes a concluir o doutorado dele. Então isso acabava dando, né, uma bagagem interessante para que ele pudesse também bater em outras portas. E ele vinha tentando traçar, fazer um planejamento de mudança de rota, de mudança de caminho, e nós começamos a conversar e, de repente, ele chegou a alguma conclusão de que a primeira palavra, a primeira frase, na realidade, que ele disse foi que aquele emprego estava sendo muito puxado, muito difícil, estavam sugando muito ele. E depois de conversarmos um pouco, ele começou a perceber que no emprego onde ele estava não havia nada disso. No emprego onde ele estava executando essa função já há quase uma década, não havia nenhuma pressão para com o trabalho que ele exercia. Pelo contrário, ele exercia, ele tinha uma regalia, né, e alguns privilégios ali dentro que o deixava muito confortável diante da função ao qual ele executava. Mas ele vinha com essa frase que o emprego estava muito puxado, que aquilo estava sendo muito difícil, né? A pressão estava muito grande. E depois de começarmos a analisar de onde vinha essa pressão, se realmente isso estava acontecendo, ele começou a observar, a refletir que não era o emprego, não era a empresa que fazia isso, mas sim uma única pessoa. Existia uma pessoa que não era nem seu superior, era um par dele, né? Essa pessoa exercia uma outra função, porém no mesmo nível hierárquico o qual ele tinha nessa empresa. E aí começamos a observar que havia um incômodo interior dele. Havia algo que não estava bem, né? Ele estava realmente incomodado, inquieto, né? Porém era com essa pessoa. Essa pessoa que começava a questionar algumas coisas dele, começava a questionar alguns atos dele, começava a questionar alguns relatórios os quais ele fazia. E isso acabou o deixando inquieto. E começamos a observar que na realidade, um medo nosso, um medo da criatura humana em ser enfrentado, um medo da criatura humana em ser descoberto, um medo da criatura humana em tentar melhorar, né, os seus pontos que ainda precisam serem vistos, alguns pontos de melhorias. Todos nós temos alguns pontos a melhorar, todos nós temos. Porém, nós temos também muitos outros pontos positivos. Todos nós temos pontos positivos. Ninguém chega até aqui sem ter, né, aprendido algo, né, com relação aos diversos desafios que a vida já nos apresentou. Então nós aprendemos muita coisa e esse aprendizado podemos levar, e esse aprendizado nós podemos repassar, né, e esse aprendizado nós podemos pegar como mola propulsora para que a gente possa realmente aprender algo mais, para que a gente possa realmente estar, né, diante desses processos desafiadores, apresentar algo diferente. Então, ele começou a traçar um plano e começou a observar um plano interno, né, para tentar entender o que é que realmente estava se passando, para tentar entender que incômodo isso estava, de onde estava vindo esse incômodo e como ele poderia neutralizar esse incômodo, entendendo o incômodo, sabendo qual sentimento estava colocando ele nessa posição, né, de desafiadora, nessa posição de vítima da situação, e que ele pudesse ser protagonista da história. Foi quando ele começou a perceber que realmente existia alguns pontos que ele precisava melhorar. E a partir daí ele conseguiu promover uma melhora, né, significativa, né, nesse processo
de aprendizado, fazendo com que o trabalho dele fosse visto de uma forma totalmente diferente da qual ele mostrava até então. Coisas que nem ele tinha observado anteriormente, mas esse colega dele, que o desafiava, conseguiu, né, enxergar. Muitas vezes são as outras pessoas que enxergam nossos pontos negativos e nós devemos dar a devida atenção a todos eles.